Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo Tech. Hoje eu tô com meu amigo PH aqui. Tudo bem, Prazer, PH? Gus. Bom Bem? dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Nesse Legal. frio de São Paulo, né? Pois é, uma semana mais fria, né? Fora de Exato. época. Tá bom. A gente tá aqui com uma pessoa especial aqui, o Alessandro Milagres. Tudo bem, Ale? Beleza, cara? Um Tudo conhecido bem? nosso da cidade de Matarazzo, ele vai explicar um pouquinho mais. O Ale tá como Chief Metaverse and Innovation Officer na cidade de Matarazzo, não é isso? É isso aí, É um complexo, cargo né? fora da caixinha, né? Eu vou pedir para você explicar um pouco mais pra gente, mas um pouco antes, Ale, eu queria saber do seu histórico, como é que você foi cair nesse mundo de TI, essa loucura toda, e como é que a gente foi chegar aqui? Pode ser? Pode, vamos lá. Cara, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, é um prazer falar com vocês. Falar sobre tecnologia, né? Coisa que eu amo tanto, então é muito legal. Vamos lá. Quando eu tinha 13 anos, minha família tinha fazenda no interior de Minas. Eu gosto muito de ler. Peguei um livro lá que o cara contava, era um programador e ele tinha que resolver problemas programando. Era um livro de ficção. E lá tinha código de todos os computadores na época. TRS-80, CP500, MSX, Apple II. E assim, os códigos ficavam lá e a gente tinha que resolver. Depois tinha a resposta dos códigos resolvidos. Eu não tinha computador na época, que nem imaginava. A gente está falando em 84, 85. 85, mais ou menos. E aí eu não tinha computador nem nada disso. E eu adorei o livro e comecei a simular o que o computador faria lendo aquele código. E eu botava folha de papel em branco assim e comecei a falar. Nessa viagem, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E depois, uns 2 anos depois, um dono de uma locadora chegou pra mim e falou, eu vejo que você fica lendo muito livro de tecnologia, revista Microsistemas, né? Famosa Isso. Microsistemas, vocês lembram disso, né? E aí ele chegou pra mim e falou, faz um programa pra mim, eu te dou um computador. Poxa, que legal. Foi, cara. E aí eu fiz e ele me deu um MSX. Que legal. Um programa de locadora, cara. Então Que é o que eu rodava os códigos em Basic lá das revistas, né? eu fiz em Basic, inclusive num CP500. Mas aí quando ele foi comprar o computador, o CP500 era mais caro, mas tinha um troço que eles tinham acabado de lançar, em 86 que lançou, se não me engano. Aí era o Expert da Gradiente, um MSX. Era isso. E a partir daí, cara, minha vida foi toda, embora eu seja formado em matemática e física, porque eu era presunçoso de achar que eu não ia aprender mais nada em computação, mas minha vida foi toda de computação. Então isso já tem uns bons 30 anos, 35 anos mais ou menos. Legal. Aí você passou pro mercado de TI em São Paulo, aqui acredito, ou Belo Horizonte, como é que foi? Foi em BH, eu passei por alguns concursos públicos, 2 na verdade, e entrei. Quando eu estava com 23 anos, eu saí do segundo num PDV da Rede Ferroviária Federal. Minha mãe ficou muito brava comigo e meu pai falou, filho, o que você está fazendo na sua vida? Estabilidade, né? É um emprego dos sonhos, né? E assim, eu já era gerente de CPD com 20 e poucos anos, porque tinha os mainframes e tinha a microinformática, né, cara? E eu montei o sistema de microinformática da Rede Ferroviária na época das empresas lá, né? Sindicato, rede, aqueles trem. E aí, cara, eu falei, cara, aqui não tem mais nada a fazer, já fiz o que tinha que fazer, deixa eu ir para outra. E eu vou empreender. Claro, com 23 anos sem empreender, o que dá certo é um milionésimo das pessoas. Não deu muito certo, mas uns 3 meses depois eu estava no mercado trabalhando para um grupo que construía e administrava parques aquáticos. MVP mesmo, né? 3 meses? 3 meses. Eu vi que não dá. Essa que é uma vantagem, cara. Eu sempre pensei como MVP, cara. Eu testo, não resolveu, eu pulo para outra. Porque tem aquele lema, né, cara? Faz do ágil, né? Faz rápido, não pensa muito, executa, testa rápido, executa. E Deu volta. errado, volta para trás ou faz outra coisa. Então foi muito isso. E e aí começou a minha carreira vamos dizer assim, no privado. Passei por algumas grandes empresas, IBM, Google, CIT, Telemig Celular, fiquei alguns anos, né, como diretor, Capgemini. Aí tive experiências fora do Brasil, né? Nova York, China, que Legal. aí é uma outra história. E há 7 anos eu estou em São Paulo. E há 3 anos recebi o convite, há 2 anos e pouco, recebi o convite para a aventura da cidade de Matarazzo, Legal. que está sendo bem bacana. Sua formação, você comentou que é matemática e física? Eu sou formado em matemática e física por presunção. Aí já começa as coisas, né, cara? Como que a vida é engraçada, né? A gente, se pensar bem, né? Eu fiz matemática porque eu achava que eu sabia tudo de computação. Quer dizer, não sabia tudo de computação? Claro que não. Cara de 17 anos, sabe, né?
Aí fiz matemática. Quando eu estava no meio do curso de matemática, eu era aqueles caras, sentava eu e mais um grupo de uns 4, e a gente desafiava muitos professores, falando, isso tá fácil, isso é bobagem. Se a gente derivar e integrar a zero, dá resultado e tal. E um professor falou, eu faço o vestibular da Federal de Física, vocês não passam no vestibular de Física da Federal. Zoando a gente. Aí os 4 foram lá e fizeram. E aí, enquanto eu trabalhava o dia inteiro, eu fui fazer durante certo período matemática, física de manhã, trabalhava o dia inteiro e fazia matemática à noite. Só para provar o Só para provar o professor. E a gente formou, os 4 caras formaram. Que legal. Em matemática, que a formatura é maravilhosa, né? Forma as 8 pessoas em física, que formou 6. Então, assim, aqueles 4 tudo, né? e mais 2, 2 Junta anos tudo depois. fazer uma festa só. E aí depois eu fui fazendo pós, né? Fiz um mestrado e fiz um PhD fora do Brasil, no MIT, em 17. Muito legal. Que também foi uma sorte, mas aí uma história depois que eu posso contar que é uma história bem engraçada também, essa do PhD. Boa. E olha, isso nos traz a cidade de Matarazzo. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que se trata conceitualmente, porque é um pouco difícil de... Não tem muitos paralelos no Brasil e no mundo, né? Disruptivo. O conceito não é de shopping somente, não é só isso. Como é que funciona? A cidade de Matarazzo, cara, é um sonho de um empreendedor francês que veio da França para fazer o sonho dele, que a gente chama de sonho da regeneração. Ele pega um lugar que não tem utilidade, que está degradado, mas que tem um valor cultural, que já teve um valor econômico e tem um valor histórico para a cidade, para aquele órgão. Ele pega isso, compra, reforma sem tirar a característica daquilo, como você sabe, não pode tirar a característica, é um lugar tombado. Exato, é um lugar tombado. Não mas tem que reformar, porque você imagina, antigamente tinha um corredor de 1,5 metro. Sem laje, né? Sem laje, sem ar-condicionado. Então, assim, ele tem que refazer tudo isso, deixar com uma cara de útil para alguma coisa, e você constrói isso. E a ideia dele é criar um centro de regeneração em que as pessoas convivam ali dentro, participem disso e sejam instruídas para um futuro menor. Aí você fala assim, Alê, mas isso não dá resultado? Dá, porque é tipo meio campo dos sonhos. Constrói que as pessoas vão vir. Porque é algo tão fantástico que está sendo feito, né? E assim, a gente acompanha e tudo que esse empreendedor chama Alex Alard, é um francês, tudo que ele fala acontece, cara. E a ideia é exatamente essa. O centro de tudo é o ser humano, no seu conceito regenerativo de reposicionar esse cara para um mundo mais primata, vamos dizer assim, um mundo mais de como a gente vivia há séculos atrás, e isso encadear um efeito de onda que vai interferindo em toda a vida dessa pessoa e de quem está próximo a ela. Então você imagina, lá é um lugar que a gente ensina a pessoa, se você gosta de carne, legal, continua a comer carne, não tem problema. Mas compensa isso de outra forma, comprando essa roupa aqui, que é mais... que não é uma roupa igual essas nossas, né, feita em alta escala, que não é uma roupa que você usa 2 vezes e joga fora. Compra algo que você vai utilizar mais. Por quê, né? Qual é o grande problema da humanidade? Se você não pensar na regeneração, a gente não tem 5, 6 planetas para consumir, né? Então, quanto mais a gente acelera o consumo, mais recursos a gente usa. E não dá tempo para o planeta para se regenerar. Então, por isso que a ideia da regeneração é um símbolo. E, por incrível que pareça, vai virar um símbolo para a cidade de São Paulo. É o primeiro, é um MVP. Um MVP bilionário, muito divertido. E, para variar, o cara é de tecnologia. Isso é legal, né? Isso. Então, ele ficou bilionário com tecnologia, com dados. Então, você imagina o que acontece. Tudo dele gira em torno dos dados. Então, a gente tem 3 pivôs lá, né? É quem, o que e onde. Quem é a pessoa, o que ela fez, comprou, usou, ou consumiu, ou comunicou, ou falou, e onde ela fez isso. Se a gente tem essas 3 informações, esses 3 pivôs, esses 3 pilares, a gente começa a entender essa pessoa e determinar com outras informações o rumo para ela ir para esse caminho mais regenerativo. Legal. É meio viagem, eu sei, mas é muito divertido. Ele tem uma jornada bem interessante com o Super App, com uma série de interações que o público vai ter e etc. Né? Então é um negócio bem diferente.
É por isso que você passa pelas ferramentas de tecnologia, né? Uhum. Porque eu preciso que o cara tenha um computador na mão dele, para à medida que ele me informa essas 3 coisas, quem é ele, o que ele está fazendo e onde que ele está, eu começo a inserir informações de cara, para um caminho mais regenerativo, você deve fazer isso. Você Legal. pode fazer isso. Não é obrigatório. Nada é obrigatório. Porque eu não posso obrigar. Eu não sou... A obrigação se torna... Você tem 2 formas de seguir, né? Pelo prazer ou pela dor. A gente não pode seguir pela dor, né? A gente vê... A China, por exemplo, te obriga a fazer algumas coisas. Lá não tem essa obrigação. Então, a gente vai pelo caminho feliz, mostrando essas coisas para a pessoa, e ela tem um computador, que é o telefone. Então, por isso que o Super App é o cara que me faz essa conexão entre o físico e o digital. Por isso o metaverso, né, cara? Quando perguntam assim, Ale, por que usa o metaverso? Mas isso está fora de moda. Cara, na verdade, o metaverso está cada dia mais na moda. A inteligência artificial te mantém nisso, a Web3 vai te manter nisso, e a extensão do físico para o digital interpolando os dois, né? Não é o F-Digital. O F-Digital é um termo de você levar o físico para o digital. Uhum. Não é isso, cara. É a interpolação entre os 2 mundos, né? E quando você cria um mundo paralelo no digital, isso é um metaverso, é um universo paralelo, saca? Perfeito. Ele até se assemelha com a questão de a realidade aumentada, né? Não é que para o metaverso você tem que estar com óculos, um hardware, nesse sentido, né? A sua Exato. experiência é ampliada, né? O metaverso é você ampliar o universo de alguma forma num lugar diferente, né? E o conceito veio daquele livro, esqueci o nome do autor, mas que a história era o cara era um entregador de pizza e no metaverso ele era um rei, um príncipe que salvava uma rainha. Então, assim, o conceito é mais ou menos esse, é uma história do herói mesmo, pra você se sentir um herói. Porque, de novo, se todo mundo for herói no mundo real, não tem mundo real para todo mundo ser o herói. Isso Então aí. você extrapola um conceito um pouco. E, cara, todo mundo quer ter na sua vida alguma significância. E a nossa significância é, cara, venha junto com a gente, seja mais regenerativo, tenha a sua significância e seja feliz, velho. Mas você não precisa ficar gastando, comprando, usando coisas que vão só te fazer um vazio maior. Sendo que aquela realidade sua não é a sua realidade. É um exemplo muito legal, né, que a gente fala, né? Por exemplo, adianta eu ficar insistindo, eu sou apaixonado por moto, né? Adianta eu ficar insistindo num cara que gosta de Harley Davidson, chegar pra mim e falar assim, não, cara, se você fazer um mundo melhor, você tem que a partir de agora usar bicicleta elétrica. Cara, não tem nada contra quem usa bicicleta elétrica, só que eu não gosto de Harley Davidson. Eu não vou usar uma bicicleta elétrica. Ou você me faça uma bicicleta elétrica da... Não, mesmo a da Harley Davidson eu não vou usar. Eu vou até mudar de marca. Aí eu paro de usar a Harley Davidson e vou usar outra porra. Vou comprar Royal Enfield. Mas assim, a Harley Davidson nunca vai fazer isso. Mas não é essa a questão. A Harley Davidson tem que pensar em fazer as motos mais... gastarem menos e tal, não sei o quê. Mas nunca ela vai deixar de ter origem dela de ser uma moto a combustão de 2 tempos com 2 cilindros e tal. De 4 tempos com 2 cilindros. Nunca ela vai mudar isso. Porque senão ela perde a essência dela. Mas por outro lado... Chega pra você já anda de bicicleta, chega pra você e fala, cara, em vez de você andar de carro, vai de bicicleta elétrica, vamos montar uma via pra você. Faz total sentido, cara. E pra você, o seu patamar pra você chegar nesse verde é menor. Agora, no meu caso, da moto, você chega pra mim e fala o seguinte, Ale, você gosta de andar de moto? A Serra do Rio do Rastro tem um monte de fazenda. E aqueles caras vão abandonar aquelas fazendas, pequenas fazendas, pra vender pro pessoal plantar cana. Que a gente tá vendo Por lá. exemplo. Um exemplo básico. Nada contra quem planta cana, pelo contrário, velho. Tem que plantar mesmo. Então eles vão plantar cana lá e tal. Só que a paisagem vai mudar. Em vez de ser aquele pasto, aquelas árvores bonitas, vai ter um monte de cana. Então a gente está fazendo uma ação aqui de ajudar as pessoas comprando esses tipos de produtos que eles produzem. Comprar o mel de lá, comprar Isso, tudo. Enfim. o mel, sei lá, a carne deles, o leite, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um pouco mais caro, porque eles não são grandes produtores, inclusive. Para atender a população, você tem que ter grandes produtores, não adianta. É matemático isso, né, cara? Então, assim, eles não são grandes produtores, mas eles vão produzir um pouco menos e tal, mas você compra, ajuda aí um pouquinho mais caro para eles não saírem de lá. A cidade de Matarazzo pode vender esse produto e com esse termo, amigão, eu seria o cara que ia fazer toda semana a compra na cidade de Matarazzo. E Da aí eu estaria compensação, fazendo, né? eu estaria fazendo a minha compensação. Entende assim que para cada grupo, e aí não é grupo, não tem mais a segmentação. É individual. Individualmente, né? Então você tem que entender o cara profundamente, montar a sua jornada do herói, talvez até, extrapolando o conceito. Monta a sua jornada do herói
e acerta aquele cara. E coloca para ele coisas que têm sentido. Agora, para cada jornada dessa, você vai ter que achar um guia para esse cara. Não adianta eu, que acabei de falar o exemplo da bicicleta elétrica, que não anda de bicicleta, fica tentando ensinar alguém que anda de bicicleta a ter uma vida sobre 2 rodas de bicicleta. Não vai ser eu que vou fazer isso. Tem que ser um especialista em bicicleta, inclusive um amigo meu, um colega meu, porque eu posso ter amigos de outras tribos também. Eu não preciso ficar fugindo disso. Então essa que é a grande brincadeira e a dificuldade, entendeu? E a tecnologia tá aí para juntar isso tudo, sabe, cara? Legal. É muito E lá legal. na cidade de Matarazzo, o conceito físico ali, porque é um empreendimento físico, né, ali da região, ele já é um conceito inovador. E na tecnologia também, a parte do super app e tudo mais. Como é que você vê essa questão da inovação ser tratada como o cerne do negócio? Algumas organizações ela é feita como uma vertical, que é questionável também. Como é que você vê isso? Cara, é pensar no futuro, né? As empresas que inovam valem mais. Você pensar o valor da Tesla para o valor da GM, não que a GM não inova, Perfeito. mas a GM tem o conceito de departamento de inovação. E aí tem provavelmente o presidente, é um CFO, que ele tem que ter resultado anual. Esse cara vai investir para mudar uma matriz, qualquer matriz dele, para tomar um prejuízo durante 5 anos e depois ele começar a dar lucro? Não vai fazer isso. Por quê? Porque o prego dele é contado daqui a 1 ano. Agora vamos pensar a Tesla. Estou dando um exemplo da Tesla, podia dar outros A exemplos. SpaceX, por Posso exemplo. dar Enfim, exemplo. tá certo. A SpaceX, ele tem um true norte, ele fala, eu quero atingir aquele objetivo. Não importa o dinheiro que eu vou gastar, eu vou atingir aquele objetivo. E a Tesla é uma empresa inovadora. Ela mudou o padrão. Então, a sua pergunta é, vai ter empresas no modelo tradicional e vai ter empresas inovadoras. As empresas inovadoras valem mais. Se um empresário quiser ter a empresa com risco maior, mas ela valer N vezes mais do que ela vale na real, ela tem que pensar como a inovação, como uma válvula mestra diferenciada. Estou te falando no exemplo da Matarazzo. A Matarazzo tem um ativo físico que vai chegar no limite dele na hora que a gente inaugurar. Sei lá, 5 bilhões, 6 bilhões. Porque na verdade, a Matarazzo a cidade de Matarazzo, 3 parques, Hotel. 2 hotéis, aquela troço todo. Uhum. Ele vai chegar no valor físico, não passa daquilo ali. Mas a empresa de tecnologia nossa, que vai atender a Smart Cities e outros serviços que podem ser colocados dentro, ela tem uma tendência a não ter limite desse valor. Por quê? Porque eu consigo entender o meu cliente e o futuro eu chego para ele e falo assim, ô PH, bom dia, toquei aqui na sua casa, é porque eu sei que você adora comida japonesa e eu tenho aqui uma comida japonesa. Aí você vai falar assim, cara, mas é meio-dia, eu não pedi nada para comer. Mas eu sei que você quer, cara, tá aqui embaixo. Tá uma delícia, velho. É do restaurante que você mais gosta. O PH vai falar assim, cara, eu tô indo aí buscar. Porque ele vai descer o elevador dele e pegar. É assertividade. Se eu partir de uma assertividade, daqui a pouco o empresário falar o seguinte, ó, eu tenho 97% de certeza que o PH, se eu levar um prato de sushi pro PH meio-dia no sábado, ele vai comer na casa dele, o cara vai falar assim, 97%? É. Cara, então leva. Uhum. Porque, entende? Então isso consigo como? Com inovação, pensando diferente. A gente vê as empresas tradicionais de real estate, se elas usarem o potencial que elas têm de conhecimento nos dados, naquelas 3 matrizes, quem é, o que ele está fazendo e onde que ele está, elas escalam o projeto, escalam qualquer coisa, qualquer vertical delas. Sem e dúvida. é incrível, cara. Então é isso que eu acho, né? Que eu imagino de inovação. Boa. E Ale, como que você enxerga a questão de avaliação de métricas em cima de inovação? Existe? Tem como avaliar isso? Cara, assim, Sucesso, vamos dizer assim. depende do sucesso. Às vezes o sucesso não precisa ser financeiro. O sucesso pode ser outro tipo de sucesso. Marca, love brand. Por que a gente compra, vamos lá, dá um exemplo, né? Apple com outras marcas. Cara, nem sempre o produto da Apple é melhor. Pelo contrário, ele custa 3, 4 vezes mais para ficar pau a pau com o melhor celular, por exemplo, Um chinês. um chinês lá, um Xiaomi, alguma coisa assim. 3, 4 vezes mais, para ficar pau a pau. Matéria de hardware, matéria de recursos, tudo mais. Por que a gente usa? Porque aquilo tem um love brand por trás, tem um storytelling, tem a história do Steve Jobs, do John Ive, que foi meu professor. Sabe, tem uma história por trás desses caras e eles criaram uma marca única. Ele é lindo? Ah, é lindo.
mas ele valeria 4 vezes mais? É um ecossistema que está ali. De novo, a Tesla, por que ela vale o mesmo preço da GM, sendo que até uma fábrica, 2 fábricas, sei lá, e vende 1/10 de carros, 1/20 de carros, ou até mais do que isso, não sei. Mas O assim... Nubank, né? É, o Vai no preço do Nubank, Itaú, acima do pois Itaú. é o teu negócio. E assim, o que é difícil para as empresas tradicionais é fácil para startup. Porque a startup já está no modelo, cara, de... Vamos lá, né? Cidade de Matarazzo, nós estamos inaugurando lá. Eu montei o meu departamento de atendimento de telefone para atender cliente, o CRM ou o call center. Bot. Não fizemos nada disso, cara. Quem que atende o telefone é eu, o Vitor, Ah, boa. a menina lá, o cara da cultura. Por quê? Você fala assim, a gente podia fazer? Podia. Porque não é mal para ninguém pagar um salário para 3 moças, 3 rapazes, jovens, para eles atender. Até é bom que a gente daria emprego para eles. Mas a gente falou o seguinte, cara, vamos entender o que o nosso cliente está tendo de problema. Vamos a gente entender, a gente atender esse cara. No quente, né? Ali. Ver como é que está funcionando. Ontem fizemos o primeiro atendimento, foi muito legal. É o skin the game, né? E fui eu e o Zion, que é meu braço direito lá, meu estagiário, que é um braço direito, porque nada mais legal do que você ter essa galera jovem que está chegando aí no mercado diferente, pensando diferente, para estar junto. E aí a gente atendeu, fizemos o primeiro atendimento. Cara, foi divertidíssimo, velho. Foi divertidíssimo, porque ficamos todos empolgados. Nunca imaginamos que a pessoa ia fazer a pergunta que ela fez. E assim, a gente nunca tinha se preparado para isso. Se a gente tivesse criado os scripts, tinha dado errado. E a gente improvisou, cara. E foi mal barato. O pessoal filmando, a gente atendendo. Isso foi legal. Pois é. E isso que é inovação. É você entender o problema e resolver o problema na hora. Aí você fala assim, mas eu imagino para uma empresa tradicional. Você acha que para um Bradesco? O cara vai ter lá o dia de atendimento, que eu já vi isso acontecer nas telecoms. Mas é um evento, né? Mas é um evento. É aquela coisa Tira fake. foto, né? Tira foto. Alguém prepara ali, ó. Esse aqui ele vai atender, porque é uma pessoa mais... Sabe, tudo é preparado, tudo é... Não, cara. E isso é um exemplo do Nubank. A Cris, uma vez eu vi ela falando exatamente isso. Cara, primeiro atendimento não tinha sistema, não tinha nada, era uma planilha. E a gente que atendia o telefone. Não importava a hora que ligasse. E tá certo, cara. Isso que é inovação. Você entende o problema, resolve rápido. Resolveu. Entendeu? E eu acho que é muito divertido isso. Você cresce muito, sabe? E você aprende muito. Acho que como barreiras, então, você mesmo comentou do resultado de curto prazo, né? Resultado anual é um grande empecilho. E essa questão cultural, né? Já viver imerso nisso, né? E a métrica, ela não pode ser metrificada, cara. Eu acho que o grande problema do mundo que a gente tem hoje é um mundo focado em financeiro apenas. É o mundo das SAs. Quando você bota na bolsa de valores, você tem que dar lucro de 5%, 6% todas as empresas. É impossível, cara. E vai chegar uma hora que a gente vai falar, cara, não tem como. Porque se todo ano todas as empresas continuarem dando lucro de 10%, 12%, 15%, como meta de valor, não tem 15%, 20% de crescimento do planeta. E se o planeta não está crescendo nos seus insumos, como que você continua crescendo numa outra equação que ela é proporcional? Não estou falando que é diretamente proporcional, mas que tem uma proporção. Só inovando. Pois é, mas mesmo você inovando, existe um limite físico, entende? Então, assim, você tem que mudar essas métricas. As métricas de hoje não servem para a inovação, tanto para um lado quanto para o outro. Como não tem lógica a Tesla valer 20 vezes, 30 vezes mais percentualmente do que uma GM, também não tem lógica o Nubank valer percentualmente o valor que vale e o coisa também não vale. Não, mas existe uma equação. Mas por que eles valem tanto mais? Porque eles já têm uma cabeça totalmente diferente. Eu vou discutir com pessoas dos bancos tradicionais, eu começo a rir, cara. Porque nada contra, mas são senhores... Eu tenho 53 anos. Mas são senhores de 40 anos que eu chamo de cabeça branca lá, com os meninos morrem de rir. Porque são mais novos que eu, mas tem uma cabeça do tipo... eu vou trocar o dado com você. Beleza. Aí eu já falo com os meninos, não, mas a gente vai passar o dado? Eu falei, vai, mas a gente vai passar errado. Aí eu passo errado, eles demoram 6 meses para perceber que está errado. Aí está errado. Aí eu demoro 6 meses para responder que está certo. E fica assim. E aí todo mundo finge que está fazendo e todo mundo finge que não está fazendo. Burocracia, né? Cara, a burocracia atrapalha. Agora, pega uma startup, pega uma empresa menor, cara, o cara me liga e fala, olha, veio errado aqui. Beleza. Deixa eu mandar pro cara aqui em 2 minutos. Manda de volta. Cara, ficou bom. Deu errado. Não deu certo. Cara, em 1 mês, a gente testa POCs lá na cidade de Matarazzo. Em 1 mês eu testo modelos virtuais na cidade de Matarazzo. Eu ligo para uma empresa, uma startup e falo, cara, pensa nessa ideia aqui. Faz isso virar um business. Só que me dá um desconto como cidade de Matarazzo.
Os caras me respondem em um mês, cara. E eu faço coisas assim inacreditáveis que vai mudar o mercado da moda, por exemplo. A gente fez um trabalho com uma empresa, uma startup, que eu falei com o cara, falei, velho, e o cara me agradeceu, falou, cara, você não tá entendendo que você mudou o patamar e me colocou num outro business. Legal. Eu falei, cara, esse é o meu objetivo, todo mundo crescer junto, o ecossistema crescer junto. É Muito o que legal. acontece com todo mundo. Muito bom. E em relação às tecnologias emergentes, Ale, como que você enxerga o uso hoje no ecossistema, Cidade Matarazzo, o que que você vê na hype hoje? Tecnologias emergentes, cara, a AI eu acho que é Já concurso, virou, já virou moda, não sei o quê, mas modo ela temático nas discussões. mudou a disrupção toda, né? Assim, eu acho muito legal a história do Sam, é um cara da Google, eu fui de lá, sei como é que funciona, sei o quanto que a empresa se burocratizou e burocratizou. A palavra não existe, mas e aí as inovações não começaram a acontecer. Isso acontece em todas as grandes empresas. Por quê? Porque lembra, o presidente da empresa é um cara que quer se manter, a alta diretoria quer se manter no cargo. Chega um menininho lá com uma ideia nova, fala, não vou dar espaço para esse menino aqui não. E aí que acontecem as burrices das empresas, né? Porque as ideias novas, elas podem ser as piores ideias possíveis, mas testa essa ideia, cara. Mesmo que ela não tenha nada a ver com o seu negócio. Ela Talvez pode dar você insight para outra coisa, né? Exatamente. E isso que aconteceu com a OpenAI, né? Que é a essência de tudo. E, cara, e assim, eu vi todo o processo acontecer de dentro, a galera falando comigo, eu perguntando, como é que tá aí, gente? Tal. A ponto de eu chegar e falar o seguinte, ó, tal empresa não tem um futuro muito grande. Não vou dar nomes, porque é chato. E eu chegava para os meninos e falava, cara, vocês não têm noção o que a Microsoft está fazendo. E onde que a Microsoft está na frente de todo mundo. E eu falei isso há 3 anos atrás. E hoje, a Microsoft está 2 anos na frente, e 2 anos é quase uma eternidade Dos outros big players, dos né? outros big players. Então, por quê? Porque ela foi lá e injetou dinheiro nos moleques da OpenAI e ela pega tudo que sai antes. Aí ela já criou o Iona, que a grande dificuldade não é fazer o modelo matemático. O modelo matemático você monta. E Você acopla isso, né? Agora como que eu saio isso para o meu cliente, né? Uhum. E assim, eu acho que a inteligência artificial é isso, mas com I.O., com uma forma de trabalho, acho que vem muito forte uma onda agora de entender o meu cliente, de unificar esse cliente. Então, o Web3 é muito importante. E com a inteligência artificial, com o Web3, com os novos processadores, com NPU, né? Com o núcleo de neural de processamento, você vai ter 3 grupos de processadores, né? Você vai ter o CPU, que é aquele que a gente já conhece, o 8080, 88, Z80 e tal. Você vai ter os de vídeo, né? GPU, né? E você vai ter os NPUs embutidos. Então, você vai ter aparelhos que resolvem aquele problema. Por exemplo, fone de ouvido com tradução simultânea. Já na ponta, no Edge, né? Logo você ali. não precisa ir para a nuvem, né, cara? Porque hoje o grande custo da inteligência artificial é sair para a nuvem. São 2 custos que você tem, né? Ir para a nuvem, você tem que processar aquilo, cai um monte de árvore, tô brincando. Não cai árvore, mas é um poder de processamento muito forte porque ele é Centralizado, genérico. né? E ele é genérico, né? Então, você tem que usar a internet. Uhum. É como se desse um post, né? Responde para mim isso aqui, post. Vai lá, no processa, aquilo devolve para mim, sua resposta é tal. Que é um monte de matriz, precisa de muito processamento, as matrizes indexadas e tal. Agora, imagina se você bota um OpenAI dentro do núcleo do processador, em um padrãozinho. E esse processador ele é específico para determinada tarefa. Então, um tradutor. Eu vou botar uma AI específica para tradução ali dentro. Então, o que acontece? Aquele processador, aquilo não vai para a nuvem, está offline, ele resolve o problema. Você fala em japonês, ele me traduz para português. E ele resolveu aquele problema. Então, é isso que vai acontecer, sabe? Rodando no próprio dispositivo, né? No próprio A dispositivo. gente costuma falar que a versão GPT 4.0 lá é a versão mais burra do ChatGPT e dos LLMs em geral, porque vai melhorar muito, né? Que a gente já usou. E no futuro a gente pode ter isso aí em qualquer celular chinês. Mas no mínimo, né? A ideia é essa do NPU, né? Os processadores, tanto é que você pegar as maiores empresas que mais valem, são as empresas que fabricam A processadores. NVIDIA cresceu muito. A né? NVIDIA, das empresas que mais Qualcomm. cresceram na bolsa. E elas vão crescer mais. Por quê? Porque elas já sacaram e já estão fazendo seus processadores. A NVIDIA era uma empresa de fazer... Aí você fala o seguinte, o metaverso não tem futuro. Pois é, a NVIDIA fazia games. Fazia uma placa que você colocava a mais no seu computador para o seu jogo rodar mais rápido. E hoje é a empresa que mais vale no mundo.
Aí quando me perguntam, o metaverso não tem futuro, eu falo, aham. Olha pra trás. Entende, cara? Assim, a gente às vezes tem preconceitos, né? Ah, mas isso faz joguinho, velho. Isso não dá dinheiro. Joguinho nunca vai superar a indústria do cinema. Eu supero mais ou menos 20 vezes o valor. Entendeu? Então, assim, é isso, cara. E a realidade que a gente tá chegando, eu vi testes já com os amigos meus de jogar Counter-Strike na sua casa. Você pega o celular, você sai pegando, mapeando o seu espaço com um iPhone 13 Pro, nem precisa grande coisa, precisa ter as 3 câmeras para sensação de profundidade. Uma ferramenta da NVIDIA, inclusive. Mapeia, fala para ele pré-renderizar esse mapa. Já virou um mapinha. Vira um mapa, cara. E Isso você é joga legal. na sua casa, cara. Eu vi isso funcionar. É do cacete, cara. Hoje eu pego esse copo aqui, cara, com celular, com 3 câmeras, um Pro. Eu faço isso aqui virar um objeto digital. Pronto para imprimir, né? Coisa que eu gastava. Não, assim, pronto para imprimir. Os grandes scanners a laser é muito caro, né? E eu gastava isso. Eu gastava uma fortuna para um grande scanner, ou eu gastava uma fortuna de 2 semanas de trabalho para alguém fazer isso aqui. Modelar. Modelagem nisso. Então, assim, é isso, cara. Sabe? E eu faço isso lá na cidade de Matarazzo. Você tem ideia? Eu acho que o metaverso na verdade, ele só, vamos dizer, entre aspas, sofre hoje por conta do hype que se gerou com a Meta ali. E o pessoal espera muito resultado em curto prazo, né? Então, 2020. É porque a Meta Foi um deu erro um passo estratégico. atrás, deu É, um passo foi um pra erro trás em relação a estratégico. esse movimento, né? Isso deu uma assustada no mercado. Então acho que tem uma lei da informática, tem a lei de Moore, né? A cada 18 meses dobrar o poder de processamento. Tem uma lei de Amara, já ouviu falar? Amara's Law. Que é Amara's Law? Amara, é o sobrenome do cara que inventou a lei. Não é Amaral igual eu, não. Que é que o pessoal tem... Você que inventou a lei? Não foi. É isso. Mas essa lei diz que o pessoal superestima os resultados de curto prazo de qualquer tecnologia e ignora os resultados de médio e longo prazo. Então sempre tem aquela curva do Gartner, né, do Hype Cycle, é justamente isso. Você achar que no começo isso vai gerar resultado. É a mesma coisa com computação quântica, IoT, por exemplo, enfim. IoT, a gente tá usando IoT o tempo todo, né? Aqui, ó. Nós estamos de relógio com IoT aqui. Tem outras coisas. E essa lei é boa você falar isso, a lei do Amaral, mas assim, o que acontece? O que eu acho legal da gente pensar a tecnologia, cara, é que não tem certo ou errado. Tem aquilo que resolve e às vezes aquilo que não resolve pro tempo. Você fala o timing das coisas. Às vezes, né? Porque tem um fator aí, cara, que a gente não é linear assim, né? Não é assim, eu vou ganhar dinheiro e este é o produto. Existe uma régua aí que é o tempo daquele produto, né? Por exemplo, o óculos da Google, que foi um fracasso. Porque ele foi antes do tempo dele, mas ele Também foi acho. necessário. O Glass, né? O Google Glass. Ele foi necessário para a gente aprender um monte de coisa, sabe? Ele foi necessário para uma prévia de coisas que a gente fez. E agora está voltando no mercado chinês já com outros assuntos, né? Por exemplo, a tradução simultânea com IA generativa, ele está voltando. Esse assunto. Mas exato. Os wearables, né? O que acontece? Quando você começa a colocar mais processamento e quando você fala do quântico, aquele negócio que a gente falou, que eu falei no início, de saber o que você vai comer e tal, aquilo ali vai ser provavelmente com um processador quântico, com alguma coisa quântica lá no futuro. A gente não sabe como é que funciona muito bem. Isso vai disruptar completamente o mercado também. Mas assim, a gente sabe que existe, igual na física, cara. A física quântica tinha professores que falavam que era magia, tinha outros que falavam que tinha certa lógica. Pra mim é magia. Mas assim, nem na física, na minha época, né, na década de 90, a gente não tinha uma definição muito certa. Mas é muito divertido, cara. Porque o comportamento segue um padrão, você mapeia aquele padrão e aquilo é muito legal. E assim, não tem uma lógica, mas o processamento pode ser um problema no futuro. Por isso que está criando núcleos de processadores específicos para suas funções específicas. E separando eles, né? Porque os processadores já estão não estão nos seus limites. A gente sempre... Quando eu falo assim, o processador está no seu limite, eu vi isso no Pentium. O processador está no seu limite, eu vi isso no Xeon. Sabe, assim, não tem isso. Você vai evoluindo e o limite é o que o ser humano proporciona, né, cara? É que agora as coisas ganharam uma escala muito mais acelerada, né? Hoje você consegue dobrar ou sei lá quantas vezes mais processamento de uma forma muito mais simples, muito mais fácil. Com a nuvem, né? Com escalabilidade, né? E a própria forma de fazê-lo, né? Os materiais, a gente tem materiais novos, né? Que a gente nem sabia que existia, que estão começando a ser usados, os ultracondutores, né? A gente fala supercondutor, agora é ultracondutor, né, cara? Que não interfere no calor. Então, se não interfere no calor, você não tira a propriedade dele.
Aquele cara você pode colocar mais coisa passando ali, você coloca mais coisa, evidentemente, vem o mesmo conceito de sempre, né? O conceito de bits, né, cara? De bytes, conjunto. Você aumenta o conjunto para ele passar ali naquele caminho e ele processa mais rápido. Eu fiz alguns testes com computação quântica e cara, é assim, coisa que você demora 3 dias para processar, tudo gasta 3 segundos, 1,8 segundos, porque tudo ele faz do mesmo jeito. E o raciocínio é diferente, né? O raciocínio tradicional você vai fazendo somas aritméticas ou pilhas aritméticas para chegar no resultado, como que a gente conhece na computação. O quântico é o seguinte, ele testa, como ele é tão rápido, ele testa todos os números para saber que resultado que é o melhor para aquela equação. Ele vai no caminho contrário. Na força bruta. Ele vai na força, exatamente. Então, assim, é maluco, porque você fala, cara, mas não tem lógica isso. Pois é, não tem nenhuma lógica. Por isso que a computação vai mudar toda quando você usar esse tipo de coisa. Mas, assim, é muito legal. Se vocês quiserem usar, gente, a Microsoft tem computação, simulação quântica. Essa service, né? Microsoft tem, a Amazon tem, todas elas estão deixando em aberto pra gente testar e ver o que a gente pode fazer. E eu fiz, cara, é bem legal. Vale a pena. Ale, só até um paralelo sobre ainda a inteligência artificial. Tem alguns materiais saindo da Goldman Sachs, de uma série de outros especialistas comentando a respeito da bolha de IA. Cara, o quanto que está se investindo de fato em processamento e uma série de coisas e o quanto você está tendo um retorno do outro lado. Como que você enxerga isso? Você tem alguma opinião a respeito? Sim. Cara, a bolha é uma bolha, dá prejuízo hoje. Por quê? A gente acabou de falar, né? Imagina, a gente paga aqui $20 para ter um chat GPT. O processamento disso não se paga, cara, provavelmente. Se pagasse um computador, quando você pega um computador lá um S3 da Amazon ou um da Microsoft lá, você não pagaria R$250, você pagaria R$2,5 nele para dar o resultado. Então a gente sabe, sabido que isso dá prejuízo, que os caras estão injetando dinheiro para isso acontecer. Mas é um mal necessário. Então, assim, vai ter muitas empresas que vão fazer muitas coisas que não vão servir para nada e vai ter empresas que vão revolucionar o mundo, como qualquer tipo de... É a inovação que a gente estava falando, né? Sair da visão financeira e partir curto do prazo, que você né? pode... Exato. Agora, o problema disso, que a gente acontece, como qualquer revolução, nós não participamos da Revolução Industrial, graças a Deus, senão a gente estaria morto na hora dessa, mas a gente participou da Revolução da Informação, né? Aquela de nós todos aqui participamos. Nós, quando éramos crianças, não existia um computador na nossa casa, não existia celular. Gente, é incrível, tá? Não existia celular. A gente está falando 1994, 95, que veio o celular, propriamente dito, e não era popular, cara. Pelo contrário. Era caríssimo. A linha era R$3.000 Um terreno. Isso, era quase isso, né? Então, assim, R$3.000 as primeiras linhas que foram vendidas no Brasil com uma conta de 400, 500, 800 reais. E um celular de 1 quilo, né? E o celular pesando 1 E quilo e 550. funcionava 6 horas, né? Tijolão. Então, esse funcionava 6 horas. O cara fazia assim, o cara só atendia a ligação, né? Ele não ligava, né? Isso, Porque ele não tinha dinheiro para pagar a conta. Eu era um desses caras. Então, era muito louco. E não tinha mensagem. Você não mandava nem mensagem, não tinha nem SMS. Então, cara, o que acontece? É um mal necessário você passar por isso, e a bolha.com, que teve em 2000, que quebrou a bolsa e tal. Só que eu acho que a galera tá mais vacinada nisso. A galera sabe onde jogar dinheiro. Hoje eu trabalho como conselheiro numa empresa que é uma capital venture. E eles compram empresas de tecnologia. E os caras me contrataram para eu estudar a empresa que eles vão comprar, sem ninguém saber. Eles me mandam um relatório e falam, cara, isso aqui existe? Tem mais gente no mercado? Tem mais gente que vale isso? Vale o tanto que a gente está querendo pagar? Qual é o futuro disso? Claro, eu não tenho bola de cristal, cara. Eu pego os dados, tento entender, analiso, ver se tem algum concorrente. A internet é uma maravilha nisso. Então você consegue ver. Mas agora continua sendo uma aposta. Eu diminuo o risco das possibilidades. Se era o risco de 90% de você perder o seu dinheiro, ele vai para 30%. Eu acho que, me parece que, como o ciclo de inovação é mais rápido agora, acelerado pela tecnologia, eventuais bolhas também acontecem mais rápido. Isso está na memória recente do investidor, né? O crash de 1929 ficou muito longe e parecia que nunca mais ia acontecer para chegar em 2001. Agora o investidor de hoje viveu 2000, 2001, né? Então ele está mais atento a essas questões de supervalorização, capital mais esperto, né?
E é o teu negócio, né? A gente sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado? Não, cara. Senão eu não estaria comprando carro. Eu estaria colocando dinheiro no que vai... Eu tenho certeza que vai dar certo. Mas a vida é tão volátil, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar... não é aproveitar a onda, né? Aproveitar esse momento que é único. Eu tenho uma tristeza no meu coração, né? Porque eu já estou com 50 anos. E aí daqui a pouco eu não estou mais aqui. Nem trabalhando e nem vivo daqui a 50 anos, provavelmente, né? A gente tem um tempo de vida que a gente vai prolongar um pouco, mas não vai ser tão prolongado assim, Se né? o planeta estiver Não, saudável vai até lá, né? Vai estar, a gente se adapta. Mas eu tenho uma tristeza porque talvez eu não pegue as próximas... Vou pegar mais umas 2 revoluções, mas eu não vou pegar a quarta ou a quinta, Que vai sabe? ser muito mais rápido agora, né? E tá cada vez mais divertido, né, cara? A gente que gosta de tecnologia... A gente, cara, todo dia tem uma novidade, né, velho? Todo dia tem uma coisa bacana, todo dia tá acontecendo algo diferente. Assim, e antigamente era tão difícil, né, cara? Você tinha que comprar um livro, ou ir numa feira, viajar fora do país. Hoje em dia tem internet, cara. Você vê tudo ali, tudo acontecendo. E é uma mudança muito radical, sabe? Assim, de todo o padrão. E eu fico imaginando, né, os nossos pais, os nossos avós, o quanto que deve estar sendo difícil para eles entenderem esse novo mundo, né, cara? O cara lia um jornal, né, cara? Lia um jornal D+1, né? Ou às vezes D+2, D+3, se o cara morasse no interior. O cara ouvia rádio, né? A Voz do Brasil, né? Que inclusive não tem nenhum sentido para ser, mas aí eu não vou entrar em detalhe. Mas, assim, é isso, cara. E Ale, quando a gente fala de experiências mais imersivas, né? Quando a gente vai buscar algo que você conecta lá, o físico com o digital e etc. Como que você está enxergando essa evolução dessa tecnologia, esse boom que está acontecendo hoje dessas tecnologias? É natural. A gente está cada vez entendendo melhor o ser humano, montando aplicativos, processadores, sistemas, ecossistemas mais próximos do que a gente quer daquela pessoa e daquela realidade, daquela necessidade dela. E assim, eu enxergo que cada vez mais a gente vai estar conectado mais próximo do ser humano como uma ferramenta de copiloto da vida do cara. Então, não é um assistente burro que eu pergunto para ela e ela me responde. Ou ela tem uma programação para me responder. Mas é um assistente inteligente que fala comigo: Ale, você todo dia vai de roupa preta para 15 graus de temperatura. Hoje está fazendo 7. Não esquece de buscar o seu casaco. Mas ela não fez isso porque ela foi pré-programada por mim. Ela tem uma inteligência que ela olhou a temperatura, validou esse dado e fez a informação para me passar. Então, ela é um copiloto. Esse e-mail aqui que eu sempre respondo mais ou menos da mesma forma, ela vai começar a responder sozinha. Hoje, por exemplo, eu uso um assistente da Microsoft, o Copilot. 80% dos meus e-mails quem faz é o Copilot. Já sei quando ela responder. Não, 80%. Quando responde bonito, velho, é o Copilot. Pode saber. Que o meu é assim, o meu é cheio de palavrinha, né? Ok, beleza, belezei e tal. O Copilot responde bonitinho. Se você escrever beleza lá, ele vai responder um e-mail de 10 linhas para você agradecendo, falando que tá um prazer de ter participado da reunião. É mó barato, cara. E assim, é usar a tecnologia a favor da gente. Por quê? Para ter exatamente agregar valor. Eu tenho uma conta minha, que eu trabalhei na área de fraude uma época. Então eu criei uma conta, um Hotmail. Eu tenho e-mail Hotmail, né, gente? Olha que coisa incrível. Então eu tenho um e-mail Hotmail que eu recebo mais ou menos 400 e-mails por dia nesse e-mail Hotmail. Desses 400, cara, deve ter uns 5 e-mails que são produtivos. Eu coloquei o Copilot lá e falei: cara, olha para mim que e-mail que é importante. Mais ou menos eu ensinei para ele qual e-mail que é importante. Eu nem olho mais os 400 e-mails que eu recebo. Inclusive, gente, quem trabalha com TI e acha que mandar e-mail para o cliente é bom, é moderno, é incrível, não é, viu? Não vale a pena. Seu cliente não está lendo seu e-mail. Se ele for um jovem, então, ele não está lendo. Se ele for um senhor, ele já não lia mesmo. E se ele for da minha faixa etária, da faixa etária nossa aqui, a gente não tem tempo para ler e-mail. Não adianta mandar e-mail. E não adianta também as operadoras de telecom ficarem ligando para a gente oferecendo outro plano. Isso eu endosso. Isso também. Eu já tive discussões sérias com o presidente de operadores de telecom, porque os caras falam comigo: mas eu continuo tendo lucro quando eu faço isso. Eu falo: cara, mas é um lucro burro. Porque você está julgando a imagem da sua empresa por ralo. A sua empresa, cada vez ela vale menos. E não é só a sua empresa, é todas as operadoras. O dia que vier o Nubank das operadoras, que é o meu amigo
meu amigo, o da Tesla, Elon Musk. o Elon Musk, que a pessoa não lança 50 satélites por semana para levar informação em nenhum lugar que não tenha informação. Não tem ele não faz isso. Ele pode ser um cara legal, um cara simpático, comprou o X e tal, ou um cara babaca, depende da sua linha de raciocínio, mas burro e um cara que não sabe mexer com dinheiro, ele não é. Então pode ter certeza, o dia que o Elon Musk falar assim, eu tenho internet pro mundo todo, eu quero ver o que vai ser das telecoms. Ah, não, mas nós vamos proibir, porque no país precisa uma lei que proíba. Quero ver o que vai acontecer, cara. É sério. O caos vai ser gerado. Então, vai quebrar todos. Mas por quê? Porque elas deviam estar agora se apaixonando pelo cliente. Deveriam estar agora colocando o seu cliente em cima da mesa e falando, meu cliente, você me ligou hoje, que felicidade imensa. E era a hora delas falar, o meu serviço é diferente, eu sou fodão, eu te dou isso junto, eu te dou o pessoal de streaming, eu te dou não sei o quê, eu te dou não sei o quê, você paga isso aqui pra mim. Não era a hora de você... A sua internet acabou. Compre mais. Ou você ficar ligando para um senhor igual meu pai de 83 anos e falar com ele, você tem 1 giga, eu te dou 1 giga a mais. Meu pai não sabe nem o que é giga, velho. E como a pessoa que está falando do outro lado também não sabe. Entendeu? Assim, porque, não menosprezando, mas é uma jovem, uma pessoa de 18, 20 anos que está ligando, oferecendo um script para outra pessoa, cara. Isso não tem nenhum sentido. E aí você mata a sua marca. As empresas mais odiadas do Brasil hoje, eu aposto que são as empresas de serviço. Aposto. E elas vão morrer. Assim como TV a cabo vai morrer. Porque não tem nenhum sentido. Então, cara, assim, por quê? Porque a vida é assim, cara. Você tem que ter alguém... São ciclos, né? Para comprar e para aquilo valer a pena, entendeu? Então, assim, a impressão que eu tenho é que essas empresas não se transformam, não entendem o mercado, não se preparam, não pensam em inovação. Eu, se estou um cara de telecom hoje, eu estaria investindo todo o meu dinheiro em inovação, cara. E tentando fazer parcerias, tentando colocar mais serviços no valor que eu entrego. Fica a dica aí, galera. Cara, eu tava lá, igual um louco. E pensando em como que eu reduzo o meu custo fixo nessa besteira de ficar ligando. E deixa as outras brigarem lá. Que elas tenham 90% do mercado. Mas os meus 10% vão ser pessoas que agregam muito mais valor e que vão falar assim, cara, essa empresa é do caramba. A Apple. A Apple tem 50% do mercado? 40% do mercado? Não, deve ter 10%. E você pergunta para ela se ela quer ficar brigando para ter 80%? Não. Se fosse assim, ela baixava o preço do telefone e todo mundo ia até Apple. Entende, cara? É nicho, né? Olha, só para a gente terminar com tecnologia ainda, a gente falou de IA em geral, de inferência e na IA generativa. Tem os big players. Como é que você vê essa questão atual você comentou um pouco da Microsoft, está adiantada, né? Como é que você vê na experiência das outras frentes de trabalho, não só do pessoal que trabalha em TI, né? Então, pessoal de educação, pessoal de medicina, enfim. Cara, eu acho que todas essas linhas está acontecendo o que aconteceu nas outras empresas, né, cara? Você vai ter um reflexo de empresas disruptivas que rompem aquele modelo de negócio. Cidade Matarazzo é um troço desse. Perfeito. Que rompem o modelo de negócio, que entendem o seu cliente, que geram um valor altíssimo para este cliente e rompem o modelo. E as empresas vão valer muito mais, mesmo sendo muito menores. Elas vão operar muito melhor. Mais eficiente, né? Mais eficiente, com custo menor. Aí tem um problema, né? Não vai ter emprego para todo mundo. Isso é um outro problema. A gente vai ter um grave problema social no futuro. E o Brasil está se preparado para isso, porque pelo menos 50 milhões de brasileiros já recebem uma ajuda de custo, vamos dizer assim, para não morrer de fome. A Bolsa Família. A gente pode criticar um monte de coisa do governo, de qualquer governo, mas o governo brasileiro, socialmente falando, é bacana. Embora só 30% da população sustente os outros 70%, que é um outro problema. Mas, assim, melhor isso, a gente sustentar do que as pessoas morrerem de fome. E a gente tem um caos social, como está acontecendo em boa parte do mundo. Então, assim, de novo, essas empresas as empresas tradicionais, o modelo delas de negócio vai acabar, vai cair. Olha qual empresa de saúde que dá lucro hoje no país. Essa é questão de tempo também. Vai quebrar.
A nossa aposentadoria, propriamente dita, ela cada vez vai ser mais estrangulada. Se preparem, gente. O negócio não vai ser fácil no futuro. Mas por que isso? Porque a escassez de recursos vai fazer com que as coisas valem mais e viver vai ficar cada vez mais caro. E a gente vai ter que sustentar as pessoas que não têm fonte de renda. É simples. Ou então as pessoas vão morrer de fome ou vai ter uma revolução social em que as pessoas vão te atacar porque você está andando de carro na rua. É isso. Porque entre comer ou não comer, ou atacar alguém na rua para ter comida, a pessoa vai te atacar. É igual no mundo animal, cara. O leão, ele deve achar bonito uma gazela, mas ele tem que matar a gazela para comer. Ele não claro. faz isso por prazer. Uhum. Então é questão de sobrevivência, né? Então, assim, de novo, as empresas tradicionais, se elas não se juntarem às fintechs, healthtechs, teletechs, qualquer coisa tech que existir, cara, elas vão morrer. O real estate, qualquer coisa dessa, ela tem um valor, mas o metro quadrado dela não vale 10, 20 vezes mais, chega uma hora que para de valer. Tem uma tendência da população mundial, em alguns países, começar a diminuir, o que é natural. O Japão já está, o Brasil vai chegar uma hora que vai diminuir também. Você vai ter estouro de populações em outros lugares que culturalmente é importante ter população alta, China, Índia. A própria China já está repensando a questão de controle populacional, porque ela precisa gerar consumidores para ter os seus produtos. Só que, de novo, vai chegar uma hora que a gente não consegue sustentar toda essa gama de pessoas. Então, assim, a gente vai ter que mudar isso. E essas techs, fintechs, vão ser as empresas do futuro. Eu não acho, mas vai demorar muito para um banco tradicional quebrar? Vai, muitos anos, porque eles têm muito dinheiro. Vai ter capital para se manter, né? Mas uma hora, não importa o tamanho do navio, ele afunda. O tamanho dele determina qual a velocidade que ele vai afundar, né? Quando o navio é maior, ele afunda mais lento. Mas ele pode afundar se você não reformar esse navio, não atualizar esse navio, não se preparar para o novo momento. A gente tem exemplos aqui clássicos, né, cara? O Pix, velho. Pô, do caramba. Assim, gente, o nosso governo, cara, a gente pode reclamar de tudo, velho, mas a gente tem muita coisa legal acontecendo no Brasil. O sistema nosso de APIs para saber quem usa Bolsa Família, como é que tá, isso é aberto, cara. Você conecta lá e você descobre se o cara teve Bolsa Família, seria um beneficiário BP, tem um nome lá, um beneficiário. Você descobre quanto que o governo gastou, você descobre qual cartão. Isso está tudo público em APIs, velho. Legal. É muito bacana isso, cara. Então, assim, por exemplo, você pode fazer um ingresso social. Você chega para a pessoa e fala o seguinte, ingresso social aqui é para quem recebe Bolsa Família. Você consegue validar, né? Você consegue validar na hora. Me dá o CPF. Tal. Tá aqui. Só pode entrar. Cara, do caramba isso. E é isso que a gente tem que fazer. Cidade de Matarazzo propõe isso. A gente vai ter isso lá. Sabe? Não é ingresso assim, tal dia é free. Vai ter isso também. Mas além disso, porque tal dia é free, vira aquelas filas enormes, dando volta, aquele negócio mais... Vira mais marketing do que Isso, mais marketing que outra social. coisa. Social mesmo é a gente conseguir mostrar para as pessoas de baixa renda que estão numa linha que a gente não gostaria que elas estivessem, que elas podem dar esse próximo passo. E para isso você tem que equalizar. Para equalizar o quê? Eu aqui tenho uma renda, eu consigo pagar um ingresso de R$100. Agora, uma pessoa que ganha um Bolsa Família, R$1.000 por mês, ela consegue culturalmente levar ela e os filhos dela para ver um show a R$100 cada um? Ela tem 3 filhos e a mulher 500 conto. É metade do que ela ganha por mês. O que eu tenho que fazer? Equalizar. Para essa pessoa é de graça. Para o Alê é 150. E aí o Alê está bancando um pedaço daquelas pessoas. É isso, cara. Mas é injusto. Não é injusto, não. Pelo contrário, é justo. É equalização. Para diminuir o nível lá em cima de bilionários e diminuir o nível de pobreza. Eu equalizo. Vai ter gente mais rica, mais pobre? Vai. Isso é uma meritocracia, gente. A gente vive numa meritocracia. Mas a gente tem que diminuir, saca? E é isso que eu acho que essas empresas vão pensar no futuro e vão fazer diferente. Os tiozinhos de cabeça branca... Eu acho que não é nem porque quer, é porque vai precisar. Vai precisar. Você não tem outra opção. E os tiozinhos de cabeça branca, cara, vão ter que aceitar que os louquinhos de boné estão chegando, os caras de camisa preta estão chegando. Outro dia eu fui naquele prédio da Baleia, na Farinha Lima, para uma reunião de conselho. E os caras chegaram para mim e falaram o seguinte...
O senhor veio entregar alguma coisa? Eu falei, eu vim para uma reunião. E foi mal engraçado, cara, que aí me levaram para uma fila da entrada da galera dos entregadores, né? Aí eu tô lá na fila com o cara do iFood, com aquela galera, não tô nem aí, velho. Do mesmo jeito eu tô aqui, vestido, boné. Aí tô lá, aí chega o moço. Pois não, senhor, veio fazer o quê? Eu vim entregar nessa reunião aqui, trabalho. Aí mostrei o e-mail para ele. Quando ele viu o e-mail, que era a secretária executiva de um presidente de um grande banco, o cara viu isso e ficou louco, né? Foi lá e chamou a mulher do elevador executivo dos presidentes dos bancos, né? No banco lá. Veio a mulher, toda aquelas mulheres bonitas, né? Toda arrumada. Pois não, mas por que o senhor não avisou? Eu falei, perguntaram se eu estava a trabalho, eu falei que vinha, trabalho. Aí me levaram para um elevador exclusivo, nunca tinha andado no elevador exclusivo. Mas assim, é o teu negócio, cara. As pessoas hoje olham a pessoa porque ela veste, porque ela... Cara, isso é uma besteira tão grande, velho. É uma bobagem tão grande. Somos todos iguais, velho. Quando a gente morrer, vai estar todo mundo no mesmo lugar, velho. O que é importante é o que você faz aqui, o que você leva, o que você aprendeu, o que você deixou você de legado, né? deixou. É isso, cara. Isso. Entendeu? Isso que é o Boa. divertido. E a TI é isso, cara. A TI é É o que possibilita. popularizar. Sabe, cara? Quando você tá ali atrás da tela, você é igual a todo mundo, né? Eu odeio rede social. Porque eu acho que na rede social os caras se empoderam, né? Mas é o contrário. A rede social deveria ser uma forma de você diminuir as distâncias, diminuir os idiomas, diminuir a cultura, a diferença social, a diferença cultural das pessoas. Eu espero que com a inteligência artificial, com a linguagem única universal, a gente entendendo o que o outro está falando, a gente acaba com as guerras, diminua essas distâncias, entenda, respeite as pessoas, cada um na sua religião. Se o cara é candomblé, umbandista, católico, cristão, protestante, não importa, velho, ele é ser humano, saca? E todo mundo é filho de Deus, velho. Isso aí. Legal. Não importa se você acha que seja um monte de deuses, sei lá, o cara acredita lá na Grécia, num monte de deuses, acredita no God of War, acredita no Kratos, foda-se. Não, mas é isso aí. Ale, pra gente finalizar, a gente sempre pede para os nossos convidados trazer algum livro, algum vídeo, algum material, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com o pessoal que está ouvindo o podcast a respeito do assunto que a gente debateu aqui, ou alguma coisa que você goste. Cara, isso aqui para mim Cara, eu gosto sensacional. O que você gostaria de compartilhar? tanta coisa. Assim, eu gosto. Tem um cara que mudou minha vida nos últimos 7 anos, que foi um professor, né, que eu tive aula no Meet, que é o Johnny Ive. Johnny Ive. Isso. O Johnny Ive, cara, é o cara por trás do Steve Jobs. Steve Jobs, quando chegou na Apple, a Apple estava vendendo PC. Não sei se você sabe dessa história, mas a Apple teve uma época, em 80 uns quebrados, que a Apple vendia PC. A Apple estava quebrada. O Steve Jobs tinha acabado de criar uma empresa chamada... Já tinha empresa, né? Já tinha daquela do Toy Story, que eu esqueci. O Pixel. A Pixel já tinha fundado. Tinha fundado uma empresa que fazia um sistema operacional chamado Next. Que era um sistema operacional de janelas, lindo, maravilhoso. O Steve Jobs era um artista, né, cara? Um artista Utilizava tecnológico. a escrita, né? Caligrafia. Ele adorava isso. Então esse cara chegou e ele estava andando na Apple. A Apple era tudo que ele era contra, né? Tanto é que o 1984 ele usou como referência, o livro 1984, na propaganda famosa da Apple, quando lançou o Mac. O iMac, se não me engano. Quando ele lançou o iMac. Aí ele é uma propaganda muito famosa, se vocês quiserem, vejam também essa propaganda. E o Jobs encontrou um carinha, um inglês, que perguntou para ele, e ele falou comigo, o Johnny falou comigo, Sir Johnny Ive, que agora ele é Sir, o cara ficou famoso. Ele era um professor e falou, cara, um dia ele realmente... Eu falei, aconteceu aquela cena mesmo, da sala? Ele falou, não foi daquele jeito. Lógico, alguém me apresentou ele. Depois eu falei, vamos lá no meu lab. E ele fazia os modelos, cara, por fazer. Porque ele sabia que ninguém ia aprovar. E o Jobs perguntou para ele, mas por que você faz isso? Ele falou, porque eu acredito nisso. Mesmo sem ninguém ver, cara. O cara era tão persistente. Então, fazer um modelo de argila, um computador todo redondo. Que ele falava, aqui eu imagino uma campa de acrílico, aqui não sei o quê, aqui branco e tal. Resolução tal, processamento eu imaginava tal. E uma coisa linda por fora e linda por dentro. E aí o Steve Jobs pegou aquele garoto e falou, eu vou fazer os projetos agora com esse cara. A gente vai parar de fazer PC, a gente vai voltar a fazer o que a gente sempre fez bem, que é computador. E ele que criou o iPod, que virou Legal. o smartphone, que virou... Então, leia um livro do Johnny Ive. Legal. Não é magia, ele vai falar de tudo que deu errado, tudo que deu certo.
Mas ele não perdeu a convicção dele, cara. E eu acho que isso falta nas pessoas. É acreditar naquela convicção. Vocês são empresários, dono de uma empresa bem bacana. Então, assim, é acreditar no que você está fazendo. Agregar um valor único na sua empresa. Trazer uma disrupção para o mercado. Mesmo que ninguém acredite, cara. Mesmo que você quase morra de fome por isso. Alguns morrem de fome, tá? Nem tudo é flores. Mas é você realmente entender que dá para fazer diferente. Porque o diferente que é o que vai dar resultado. Fazer o mesmo que todo mundo faz, cara, não vai te dar o resultado, vai dar centavinhos. E centavinhos não leva ninguém a lugar nenhum e não leva ninguém a fazer algo incrível. Então, assim, talvez é o livro do Johnny Ive, que eu não lembro o nome, cara. Vocês procurem na Depois internet. a gente compartilha. Tá bom. É um livro muito bacana pra vocês verem. Depois edita, coloca o livro lá. Boa. Legal, vocês vão gostar. Tá bom. Ale, Mas é queria te isso. agradecer. Um papo bem fora da caixinha hoje, né? Foi diferente. Hoje, É. a gente falou de tecnologia, mas falamos de inovação, de regeneração e tudo mais, né? Obrigado pela oportunidade de novo aí. Muito legal. Esperamos tê-lo em breve de novo aqui. Eu Prazer que em agradeço. tê-lo aqui com a gente. Prazer Obrigado, é viu? Eu que Legal. agradeço, velho. Obrigado mesmo, eu que agradeço. Maravilha. Pessoal, então, obrigado pela participação. Até o próximo, então. Valeu. Valeu. Tchau, galera. Obrigado.